Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estaremos tirando algumas dúvidas aí que surgiram ao longo do lançamento do nosso robô Elite CZM, tá? Nada mais é do que o gradiente linear com entradas via cruzamento de média, tá? A gente tem outras entradas automáticas, manual e também o cruzamento de média, tá? Então, já que é dúvida de um, pode ser a dúvida de muitos, eu já vou deixar registrado aqui para facilitar a comunicação com todos, beleza? Então vamos lá, rapaziada. O que é, na verdade, esse cruzamento de média, para quem não está familiarizado, tá? Quando você escolhe aqui ó, a opção do modo de entrada como cruzamento de média, o robô, toda vez que ele identificar o cruzamento de uma média longa, de uma média curta com uma média longa, ele vai fazer uma entrada, tá? Então, se a média curta ela tiver abaixo da média longa, então ele vai vender, tá? Então ele vai fazer operações visando uma queda do ativo. Se for o contrário, ele vai comprar, tá bom? E aí tem a opção aqui de reversão, tá? Então, se você já estiver na operação, estiver caindo, e daqui a pouco aqui, ó, digamos que aqui cruzou para cima, ele vai fechar todas as operações do jeito que está naquele momento, e aí, se for uma opção sua, ele vai comprar. Por que eu falo uma opção? Porque aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem a questão de operar comprado ou vendido, né? Então você pode escolher se você quer operar comprado, somente vendido ou as duas opções. Então, isso daqui você pode utilizar como uma combinação de funções para você personalizar ainda mais seu robô, tá? Então, por exemplo, aqui, se você deixar, por exemplo, aqui, só vendido, ele vai fazer o quê? Toda vez que tiver um cruzamento de média para baixo, ele vai vender. Se tiver um cruzamento de média para cima, ele vai sair de todas as operações. Se você deixar aqui como true, tá? Como verdadeiro, né? Ele vai fechar todas as operações e não vai comprar. Então ele só vai atuar vendido, tá bom? E aí se você, não, eu quero que toda vez que cruzou na operação ele saia e entre do lado da tendência, do lado que foi feito o cruzamento, você tem que deixar comprado e vendido, tá? Eu quero só estar comprado, porque você fez uma análise macro lá, eu só quero que toda vez que a tendência for para cima, ele compre, se não tiver na operação. Aí você deixa aqui, tá bom? Então você consegue personalizar isso daqui. Então, o robô gradiente linear, quais são os parâmetros que você vai utilizar para configurar a parte de cruzamento de média, tá? Então você vai utilizar esses dois aqui. Essa parte aqui, ó, descarta, tá? Não olhe para esse aqui. Esse daqui você esquece. E aí você vai olhar de novo essa outra parte aqui, ó. Tá? Então, são essas parametrização que você vai ter que olhar para fazer, tá? Então, aqui você escolhe a média curta ou a média rápida, o período que você vai colocar, a média longa ou a média lenta, né? E aí o tipo de média, né? Que aí é a média aritmética simples, exponencial, suavizada. E aí, se você quer que ele faça o fechamento nas reversões, toda vez que então a média, por exemplo, aqui está caindo. Digamos que aqui, ó, você esteja, digamos, tá? Que você está comprado aqui, ó, você está comprado. Aí ele fez o quê? O primeiro cruzamento. Você quer que ele saia de todas as operações? Você deixa isso aqui como verdadeiro. Então, toda vez que cruzar, ele sai das operações que ele está naquele momento. Então, você deixa esse daqui como verdadeiro, tá? E aí ele vai sair e ele já vai entrar automaticamente se você não colocar isso daqui, tá? Determinar. Se você colocar só quer atuar de um lado, então ele não vai entrar automaticamente. Mas se você deixar comprado vendido, ele já vai fazer a reversão automaticamente, tá? Então é importante olhar isso daí. E aí, pessoal, outra dúvida que surgiu foi que nos vídeos que eu coloquei do robô em execução, eu estava falando muito que eu fiz a entrada manual, né? Por que acontece, né? Às vezes você, sei lá, vai colocar o robô para operar no mercado, já está um pouco mais tarde, perdeu o horário e tudo mais, e já aconteceu porventura o cruzamento de média, né? Então, quando eu falo entrada manual, significa que aqui na parametrização eu estou configurando, colocando que é cruzamento de média, tá? Porque aqui na parametrização tem a questão do manual, né? Só que no robô eu estou colocando como cruzamento de média no parâmetro, dou OK, e aqui, ó, na boleta aqui, eu venho operar, né? Então, quando você deixa lá como cruzamento de média e aperta aqui na boleta para entrar na operação, ele interpreta que ele entrou na operação como um cruzamento de média, né? E aí ele vai dar prosseguimento na operação como se ele tivesse 100% entrado 100% automático, tá? Então, você deixou lá parametrizado aqui como cruzamento de média, ele vai dar continuidade nas operações como se fosse a estratégia de cruzamento de média mesmo, tá? Então, você tem essa opção de
Ah, entrei, ou sei lá, o robô porventura, eu esqueci de deixar ele para entrar aí como cruzamento de média. Você tem a opção de entrar aqui manualmente e depois ele toca sozinho o barco aí, conforme você estiver parametrizando, tá? Então, foi essa outra dúvida que surgiu, tá? E lembrando também, pessoal, para, né, que eu também às vezes tenho uns questionamentos, para você ter essas informações aqui da boleta, tudo certinho, bonitinho, não saia as operações, não sai de uma operação a não ser pela boleta, tá? Porque o único jeito dele contabilizar todas as operações realmente é via boleta, tá? Então, quando você sai manualmente, apertando lá naquela aba lá de negociações que tem, ele não registra como se fosse uma operação via robô, tá? Então, tem que ser sempre pela boleta aqui. Aí ele contabiliza aqui os números aqui certinho, tá? Mas basicamente é isso, pessoal. Vocês deixam aqui configurado de fato é, configurado de fato como cruzamento de média, não coloca manual. Se você coloca manual, ele só vai trabalhar dentro da grade, como os outros vídeos que eu já tinha mostrado, tá? E não vai olhar nada para cruzamento de média. E se você colocar aqui efetivamente como cruzamento de média e gerar os comandos só de entrada por aqui, ele vai dar continuidade conforme vai ocorrendo as médias vão caminhando aí de acordo com o seu direcional. Tá bom? Então, basicamente seria isso, tá? Valeu, rapaziada. Espero ter esclarecido aí. Valeu.